Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42 e 43. Ele nos mandou que pregássemos ao povo e testificássemos que ele foi por Deus designado como juiz e vivo dos mortos, e se dão testemunho de todos os profetas e todo aquele que nele crê, receberá o perdão de seus pecados pelo seu nome. Então agora o Senhor, agora Pedro, na verdade, né, ele está agora numa hospedagem ali, e ele tem uma visão. Ele estava orando, né? Ele foi orar e ele teve uma visão de um lençol de animais dentro desse lençol. E aí o Senhor vem e diz assim para ele: Pedro, come esses animais. E ele disse assim: não, Senhor, esses animais, né, são peçonhentos, são nojentos, assim, né? Então eu não quero comer esses animais, não. E são impuros, tá? Não quero comer, não. Eu nunca comi, nem vou comer, não. Isso aconteceu 3 vezes. E o Senhor então recolheu o lençol e falou assim: não chame eles de impuro, porque eles serão purificados através de mim. E aí, o que acontece? Qual é o mistério atrás disso? O mistério aconteceu que existia um homem chamado Cornélio, um homem muito justo, temente a Deus, e Deus se agradava muito das ofertas, das bênçãos que ele dava às pessoas. Ele tinha um bom testemunho por ele ser uma pessoa muito boa, ele ajudava muitas pessoas. E o Senhor se agradava muito dele por ele ser assim, de ajudar muitas pessoas. Então, ele orando, aparece um anjo para ele e diz assim, ó, mande chamar Simão Pedro, que está na casa de um outro Simão chamado Simão Curtidor. Então, chamaram Pedro ali, né? E Pedro ficou meio com receio assim de ir, mas o Senhor falou que ele não tivesse receio, que Pedro fosse com eles, né? Então Pedro não teve receio e acabou indo, né? E quando chegou lá, então Pedro perguntou, mas por que vocês me chamaram aqui? Então Cornélio fala, eu estava orando e me apareceu um anjo, e o anjo mandou te chamar porque você tem algo para nos dizer. E aí o Senhor começa a revelar, né, a palavra para Pedro, né, e Pedro começa a pregar o evangelho do Senhor ali. E quando ele está pregando a palavra do Senhor ali, todos creram que eram já tementes a Deus. Então veio línguas de fogo sobre eles através de um vento que entrou ali na casa, e eles começaram a falar em línguas de outros lugares, línguas que pessoas estavam ali, e começou a falar na linguagem de outras pessoas que estavam ali de outros lugares, que eram línguas diferentes, que falavam de formas diferentes, né? Então, eles foram então batizados ali, e Pedro conseguiu entender o mistério que o Senhor quis dizer. Então Pedro entendeu que quando o Senhor falou, não chame eles de impuro, porque eu vou purificar eles, aí Pedro entendeu que eles são os gentios, que outrora éramos eu e você, assim como era também Cornélio e aqueles que estavam lá, nós éramos os gentios, porque Deus veio com aliança, que ele estava guardando essa aliança. Então depois que Jesus veio, ele veio com a nova aliança, que foi a aliança agora que ele ia ter agora com os gentios, porque ele veio para os seus não quiseram, os seus negaram, e os seus crucificaram ele e disseram, crucifica-o e solta Barrabás. Então o Senhor viu que ele também
poderia dar esperança de salvação agora para todo aquele que nele crê. Porque todos nós somos da descendência dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A descendência de Abraão vem de Sem. E tem outras descendências de Cã e Jafé. Então, irmãos, é o Senhor dizendo assim, é Pedro entendendo que o Senhor dizendo assim, Pedro, a partir de agora, todos de qualquer descendência, seja de Cã, Sem ou Jafé, todo aquele que crê em mim, seja de qualquer origem, seja alemão, seja italiano, seja francês, seja japonês, seja coreano, seja os africanos, enfim, qualquer um, os brasileiros, qualquer um que acreditar que eu sou o Cristo, o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio agora para os que estavam vivos e para os que estavam mortos, assim como a palavra disse, porque os mortos somos nós que estávamos mortos, que fomos escolhidos pelo Senhor, e essa foi a aliança que o Senhor mostrou para Pedro, que agora o Senhor estaria fazendo uma nova aliança com os gentios, que todo aquele que crê no Senhor agora será chamado filho de Deus. Então agora a misericórdia do Senhor se espalhou por todo aquele que crê, todo aquele que crê no Senhor será chamado seu filho. Então ele deu essa esperança para todo aquele que crê, porque os próprios filhos dele que ele tinha como filho negaram ele, não quiseram saber dele. Então o Senhor tirou esse legado e deu para os gentios agora serem chamados filhos de Deus, e todo aquele que crê será chamado filho de Deus. Então grande é a esperança que o Senhor deu para mim e deu para você, que outroramos eram mortos espiritualmente, assim o Senhor diz, eu sou Deus para os que estão vivos na minha presença e os que estão mortos espiritualmente também. Então eu sou Deus para reviver todo aquele que crê, que eram os gentios, que somos nós, que o Senhor alcançou tanto a minha vida como alcançou a tua vida também. Outroramos era os gentios, hoje somos chamados filhos de Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor que nos alcançou. Então, irmãos, que a gente seja grato ao Senhor todos os dias por ter nos chamado para tão grande bondade e misericórdia, porque nós estamos aqui, irmãos, lutando dia após dia, lutando contra a nossa carne, lutando contra o inimigo através do nome de Jesus, reconhecendo nossos pecados, falhos, mas tentando, lutando dia após dia, porque o Senhor sabe o quanto nós somos falhos, mas somos como Davi também. Aquele Davi que errava, mas reconhecia que errava, se humilhava, pedia perdão. Esse sou eu e sou você, que somos falhos, somos pecador, mas reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas falhas, pedimos perdão ao Senhor e Ele edifica a nossa vida, Ele dá-nos esperança dia após dia para estarmos firmes. Quando a gente pensa que a gente vai cair, o Senhor nos levanta, mas Ele é Pai também que castiga o filho que ama também, porque se o filho está na desobediência, Ele vai castigar para o filho voltar a obedecer e voltar na esperança novamente. Então eu deixo essa palavra de esperança para mim, para você, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus.